Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta na nossa série sobre viver uma vida sábia e esperta, né? Esperta sempre num bom sentido. E antes de começar o assunto de hoje, eu quero lembrar vocês, talvez vários de vocês não viram, mas o meu primeiro vídeo no meu Instagram ainda está aí. Ele explica. Aí eu estou explicando por que eu estou voltando para as mídias sociais. Porque quando eu me comparo, aliás, não me comparo, mas o que eu comparo, o que eu estou fazendo com aquilo que outros pastores, até de renomes, né, estão fazendo, eu poderia chegar na conclusão, Ralph, deixa para lá, já tem muita gente que está aí fazendo um bom trabalho com muito mais, né, excelência no sentido de produção, né, dentro de um estúdio. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim por aí. Então fique esperto e seja sábio o que você está assistindo, com que você está alimentando a sua mente. Mas eu voltei para as mídias sociais porque eu acredito que realmente Deus falou comigo para eu fazer isso. Então, estou sendo obediente, eu estou transmitindo, passando adiante coisas que Deus tem me mostrado ao longo desses anos de pastor e trabalhando com ser humano. E a minha esperança é, aliás, eu já tenho certeza, porque alguns me retornam, né, falando que estão sendo edificados e por essas pessoas e por obediência a Deus, eu estou gravando essas mensagens, claro, também buscando sempre melhorar, né, na produção e na forma disso tudo ser feito, tá bom? Mas espero que isso tudo tenha sido bênção para alguns, tá bom? Então hoje eu quero continuar nessa série tão importante, né? São coisas tão simples que qualquer pessoa pode colocar em prática imediatamente, mas são coisas poderosas que eu tenho percebido que tem feito muita diferença na minha vida. Eu hoje considero que eu vivo uma vida abençoada em muitas áreas da minha vida, sempre buscando melhorar, mas são esses princípios que eu tenho colocado nesses vídeos que têm me levado a esse ponto de ter realmente uma vida equilibrada, uma vida abençoada por Deus, e estou animado para na expectativa o que ainda está por vir, né? Continuando vivendo dessa forma, vivendo de uma forma sábia, colocar decisões, tomar decisões sábias, inteligentes e espertas. E eu estou com muita expectativa, e se você puder aprender alguma coisa ou outra também que vão influenciar a sua vida, eu vou ficar muito feliz. Então, eu quero nas próximas 2 semanas conversar sobre um tema que aqui na Europa, onde eu estou me encontrando, né, na Europa Central, na Suíça, cada vez tem desaparecido mais da sociedade. Tem até lugares da sociedade que a gente nem encontra mais esse tema. No Brasil, nós ainda temos lugares na sociedade que esse tema se encontra, mas, querendo ou não, através da globalização, ele também está desaparecendo cada vez mais. Eu quero falar sobre respeito e temor. Temor a Deus, obviamente, não temor em sentido de medo, né? Mas temor no sentido de profundo respeito e de consideração. Porque se nós queremos falar a respeito de uma vida de sabedoria, uma vida baseados em princípios sábios e ser esperto na vida, nós não podemos tocar nesse assunto sem falar sobre o temor do Senhor e o respeito, né? Então, hoje eu quero falar principalmente sobre o temor do Senhor e o respeito que nós prestamos diante de Deus ou a Deus.
Na próxima semana eu quero falar um pouco mais sobre em relação a seres humanos, que a Bíblia também fala a respeito disso. Então, eu falei que esse tema está desaparecendo e para mim não é uma surpresa, sabe por quê? Tudo que é importante, tudo que é fundamental é diretamente atacado pelo diabo. Então, nós vamos ver como o temor do Senhor é o princípio, é o início de ter uma vida abençoada. Então, o diabo também sabe disso e ataca diretamente nisso. Ele quer fazer que as pessoas não respeitem mais nenhum ser humano e também não quer que o ser humano respeite a Deus, porque ele sabe que uma pessoa que faz isso vai ser uma pessoa sábia e ela vai atrair a bênção de Deus. Repito o que eu já falei em outras mensagens, eu aprendi que a bênção do Senhor não é algo que você precisa correr atrás. Você não precisa buscar a sua bênção. A bênção do Senhor é algo que nós atraímos através de um certo estilo de vida e é disso que trata essa série que eu estou dando aí para vocês, tá bom? Então eu quero ler, obviamente, o texto que todos já conhecem, eu creio, né? Muita gente já conhece, é o fundamento do que nós estamos falando e ele se encontra em Provérbios capítulo 1, versículo 7. O homem que foi considerado e ainda é considerado por muitos até hoje o homem mais sábio que a face da terra já viu, porque ele foi abençoado por Deus com uma sabedoria sobrenatural. Ele diz ali o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Interessante, quando você tem uma Bíblia digital, você vai ver ali em cima desta palavra o princípio. Você vai ver um negocinho, assim, uma barrinha que você pode clicar ali e você vai ver uma outra tradução dessa palavra, né? Porque no original essa palavra tem vários significados. E ali a Nova Versão Internacional traduz como princípio, mas ali clicando você vai ver que também essa palavra no original pode ser traduzido como a chave. E eu particularmente, gosto mais dessa tradução. Então, o temor do Senhor é a chave do conhecimento, ou é a chave de uma vida abençoada, é a chave, né, que leva a gente a ter uma vida abençoada. Então, o que é temor? O temor do Senhor, através, né, explicada pelo dicionário. Diz o seguinte: sentimento de respeito profundo ou de reverência. Então, estamos falando que um sentimento de respeito profundo e a reverência que nós prestamos a Deus é a chave do conhecimento, é a chave de uma vida abençoada. Então, olha só, o que Salomão está dizendo: olha, você quer ter uma vida abençoada? A chave que vai destravar uma vida dessa, que você não vai precisar correr atrás da bênção, a bênção do Senhor vai te alcançar. A chave que vai abrir essa porta abençoada na sua vida é o sentimento de respeito profundo, é a reverência que você presta a Deus. Então, esperto e sábio é que a gente tenha Deus em grande e profundo respeito, um sentimento de grande e profundo respeito por Deus. E a gente reverencia Ele, não só no domingo, no culto, mas com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com os nossos atos, com o nosso dia a dia. Interessante, em várias conversas que eu tive durante esses anos todos, imagina, mais que 20 anos de pastor, cuidando de pessoas, lidando principalmente com líderes. Olha, em muitas dessas conversas eu tive que
fazer uma pergunta que é meio esquisito, mas você vai entender. Eu ouvi essa pergunta pela primeira vez quando eu participei de uma conversa que o apóstolo Ari teve com uma pessoa que eu estava cuidando dela. E sabe, quando aquele princípio discipulado, né? Eu não estava conseguindo mais ajudar a pessoa não estava conseguindo entender, apesar de muitas tentativas, o que eu estava tentando falar a ela, e eu pedi então ajuda ao meu discipulador. Então nós fomos para o Rio de Janeiro e o apóstolo Ari foi ouvindo né, a conversa e tudo. Aí ele fez uma pergunta que, assim, foi um terremoto na minha vida ouvindo. Ela não foi direcionada a mim, foi direcionada à pessoa que estava junto comigo. Mas eu aprendi naquela ocasião e eu acabei também usando e até hoje eu uso ela, mas é uma pergunta daquelas que misericórdia. O apóstolo Ari perguntou a pessoa que estava comigo: você realmente acredita que existe um Deus? Aquela pergunta foi muito corajosa do apóstolo. Por quê? Obviamente era um líder, um cristão de décadas já, né? Mais que 20, 30 anos, esse homem que estava comigo andava com Jesus e principalmente também na igreja, já era um líder de uma certa posição dentro da igreja, e o apóstolo perguntou a ele: você realmente acredita que existe um Deus? E por que essa pergunta? Como eu falei, que eu também, depois eu aprendi com o meu discipulador, eu também já fiz essa pergunta dura para algumas pessoas que eu tenho conversado. Por que essa pergunta? Porque na minha experiência como pastor, existe a possibilidade, viu, da pessoa estar na igreja, caminhar com cristãos, entender até mesmo muita coisa da Bíblia, ensinar, ser professor de curso de não sei o que, papapá, até pode pregar, mas no fundo do coração, tem atitudes, tem pensamentos que demonstram que ela não acredita que existe de fato um Deus. Que coisa impressionante. Eu quero te dar alguns exemplos práticos que eu pessoalmente vivi nesses 20 anos. Eu cuidei de um pastor que durante muitos ou vários anos desviou dinheiro do caixa da igreja. E quando ficou realmente claro que isso aconteceu, eu fui, em amor, confrontá-lo com essa situação. E, claro, como infelizmente muita gente faz, quando ficou evidente, quando não tinha mais para onde correr, ele começou a contar as histórias tristes, né? Como os filhos passavam necessidades e a posição dele com um homem dentro de casa e essa coisa toda, querendo justificar a sua atitude de ter desviado recursos da casa de Deus. Mas no final eu fiz essa pergunta para ele: meu irmão, você realmente acredita que existe um Deus? E ele olhou assim, espantado para mim. Por que eu fiz essa pergunta? Porque se nós de fato acreditamos em Deus, nós acreditamos num Deus que vê todas as coisas. As coisas que estão aparentes diante de nós, mas também as coisas, os pensamentos do nosso coração. Aquilo que passa no nosso coração, Deus vê tudo. E um dia haveremos de prestar contas diante de Deus, de tudo, de toda a nossa vida. Isso não como uma ameaça, mas a gente tem que ter essa consciência. A gente precisa ter essa consciência que de tudo
a gente vai prestar conta diante de Deus. E o que nos salva, o que nos livra de fazer besteiras como esse pastor fez durante anos, é o temor do Senhor. É um sentimento de profundo respeito e de reverência a Deus. Eu tive a oportunidade, nos meus últimos anos no Brasil, viajar bastante, viu? Pelo Brasil todo. Graças a Deus conheci esse país maravilhoso, de norte a sul, de leste a oeste. E interessante, quando você viaja, você normalmente, né, por causa de questões financeiras, eu viajei muitas vezes sozinho. Então, fui recebido no aeroporto, me levaram para o hotel, ou ficava na casa de alguém. Mas nessas viagens, muitas vezes eu estive em lugares que ninguém me conhecia, né? Ou no avião, ou no aeroporto, ou no próprio hotel. E nesse momento que ninguém te conhece, vem uma tentação que normalmente não vem quando você está no seu ambiente corriqueiro. E você vem a vozinha assim, ó, ninguém te conhece, cara. Se você faz uma coisa errada agora, né? Sei lá, pode beber um pouco, né? E assistir coisa que não deve, né? A internet tá aí à vontade, tá aberta aí no hotel, então o celular tá aí, ninguém fica sabendo. E o que faz a gente não cair na armadilha do diabo nesses momentos? É somente o temor do Senhor. Um sentimento de profundo respeito em relação a Deus. Queridos, eu já vi coisa muito triste durante esses 20 anos. Pessoas que pregavam maravilhosamente no púlpito, mas a sua vida era uma vida sem temor a Deus. Eu conversei com pessoas, com pastores que conscientemente eles falavam para mim, olha, eu sei que Deus não vai aprovar isso, mas eu vou fazer mesmo. Assim mesmo, eu vou fazer assim mesmo. Que loucura, que doideira. Por quê? É uma falta de temor a Deus. Que coisa, que coisa. Isso sempre me chocou muito, assim, me ofendeu muito. E até hoje é assim, porque o meu primeiro compromisso e o seu primeiro compromisso tem que ser com Deus. Seja sábio, seja esperto, tenha consciência que você serve a Deus e a mais ninguém. Os seres humanos vêm depois, mas seu compromisso primário é com Deus. Numa pregação em Cabo Frio, numa ocasião de uma conferência MDA, eu falei uma coisa que para mim foi forte, eu não sei quem entendeu na época ali a profundidade do que eu falei, mas eu falei que existem pessoas, inclusive líderes, que se comportam como Deus, como Jesus nunca tivesse se assentado à frente daquele gasofilácio e tivesse observado o que as pessoas lançavam naquele gasofilácio. E nunca tivesse chamado os seus discípulos quando aquela viúva lançou aquelas 2 moedas naquele gasofilácio e falou que ela tinha lançado mais do que todos os outros. Por que eu falei isso naquela ocasião? Por quê? Deus vê o coração. Deus vê o coração. Deus não se deixa enganar por quantidades de dinheiro, recursos financeiros nesse caso. Deus não se deixa levar e impressionar por grandes pregações, por mover as multidões e parece que para algumas pessoas o termômetro são quantas pessoas vai ter chorando no final de uma mensagem, ou quantos uau tiveram em frases de efeito que são lançados no meio da pregação, o quantos likes eles têm numa rede social dessa, quantos seguidores eles têm, né? Outro dia eu estava numa conferência que ele falou assim, olha, eu sou o pastor o terceiro pastor no mundo com mais seguidores. Uau! Parabéns, realmente é muito bom influenciar pessoas, mais queridos. O primeiro compromisso que nós temos é com Deus.
é com Deus. O que mais importa é lá no seu quarto do que em cima do púlpito. Eu sempre falei, o mais importante não é o domingo à noite, o mais importante é a segunda-feira de manhã. Por quê? É no nosso dia a dia, é onde ninguém vê, onde os holofotes não estão em cima, onde não tem uma mega produção, é ali que a nossa vida é definida. E o que segura a onda nesses lugares é somente o temor do Senhor. Por isso, o temor do Senhor é a chave do conhecimento, é a chave para uma vida abençoada. Queridos, os olhos do Senhor sempre estão sobre nós. Isso não é como uma ameaça, isso deve ser um conforto para nós. Mas também é uma consciência que nós temos que ter. O Senhor, os olhos do Senhor sempre estão sobre nós. E eu quero contar uma história para vocês, aliás, relembrar uma história para vocês da Bíblia, que assim foi um divisor de águas na minha vida, porque eu já, assim, você vai entender, eu já gostava muito de Deus, gostava muito de Jesus, mas quando eu li esse texto, eu me apaixonei por ele. Muito legal, eu amo Deus. E essa característica que eu vou mostrar para vocês agora me fez me apaixonar por Deus. E para a gente, eu só vou ler um versículo, mas para a gente entender onde nós estamos, é o seguinte: o profeta Samuel, o vidente, como ele é chamado na Bíblia, ele foi mandado por Deus para ungir um novo rei, porque Deus tinha rejeitado Saul. Ele falou: cansei desse camarada e eu vou escolher um homem segundo o meu coração. E Samuel foi enviado na casa de Jessé, um homem que o próprio Samuel não conhecia até então, provavelmente não conhecia, e Deus enviou ele para lá, mas ele não falou para ele quem seria o próximo rei. Então Samuel chega lá e Jessé ficou preocupado. Ele perguntou: você vem em paz? E Samuel falou assim: sim, eu venho em paz, pode ficar tranquilo. Então Samuel perguntou: Jessé, onde estão os seus filhos? Então aconteceu uma coisa, ao meu entender, engraçada, porque se fez um desfile de filhos. Não chamou todos de uma vez, ficou na frente dele, mas se começando do mais velho, foi se caminhando, e todos os filhos, para Samuel entender quem seria o próximo ungido do Senhor. E quando entrou Eliabe, que era o filho mais velho, ele já era um homem formado, ele era um guerreiro, uma pessoa, sabe, musculosa e de boa estatura. Quando Samuel viu Eliabe, ele pensou, e olha que Samuel era o vidente, ele via o mundo espiritual, ele conhecia muito o mundo espiritual, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Quando Eliabe entra, Samuel, a Bíblia diz isso, pensou o seguinte: certamente está perante mim o ungido do Senhor. E ele já estava pegando aquele chifre com azeite e queria ungir Eliabe como rei de Israel. E olha, agora vem o versículo 7 do capítulo 16 de 1 Samuel. Quando eu li isso, para mim, cara, eu fiquei apaixonado por Jesus. Escuta essa. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Uau! Uau! Toda vez que eu leio esse versículo, eu me emociono de novo. Que coisa impressionante. Deus não se deixa levar pelas aparências. O homem vê as aparências, mas Deus vê o coração. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, que o Senhor é desse jeito. Ai, é uma coisa tão boa, né? Porque, sabe por quê? Eu não consigo impressionar Deus com os meus atos. Eu consigo impressionar Deus, sim, com as atitudes do meu coração.
Eu não consigo enganar Deus, eu não preciso impressionar Deus, eu não consigo. Eu posso simplesmente ser quem eu sou e Deus me ama. E mesmo assim, Deus me ama. Que coisa impressionante. Porque quando a atitude do seu coração for a correta, você está aprovado por Deus. Queridos, é um escândalo. Para mim é escandaloso. Eu espero para você também. Que na Bíblia existem pessoas que fizeram tudo certinho, mais certinho. Pensa numa pessoa certinha, até das hortaliças do campo que eles pegavam para usar, para cozinhar, eles davam o dízimo, tudo certinho. Eu já falei para pessoas, poxa, eu queria ter alguns fariseus na igreja, claro que era uma besteira que eu estava falando, mas eles eram tão certinhos de pegar de tudo o dízimo. Mas Jesus falou assim, eles fizeram tudo certo, mas a atitude do coração está errada. Meu Deus, meu Deus. Jesus tem misericórdia de nós. Deus vê tudo, sabe? E o impressionante é que você não consegue enganar a Deus. Você não precisa enganar Deus. Você não precisa impressionar Deus. Deus te conhece do jeito que você é. E o escândalo é que Ele te ama a si mesmo. Que coisa impressionante. Então, queridos, o que tudo isso tem a ver com temor do Senhor? Nós temos que ter um sentimento de profundo respeito diante de Deus. Nós temos que ter reverência diante de Deus. Essa é a chave, queridos, esse é o princípio, esse é o começo do conhecimento de uma vida abençoada. Tem muita gente buscando uma vida abençoada e até consegue uma bênção aqui, outra lá, porque colocam certos princípios em ação, mas erram no todo, porque uma vida abençoada é construída através do temor do Senhor, de um sentimento de profundo respeito diante de Deus. Queridos, seja esperto, seja sábio, viva a sua vida na consciência que Deus vê tudo. Sabe que eu descobri o que para mim foi uma libertação quando eu li esse versículo e o Espírito Santo trouxe luz sobre este versículo, que para mim foi uma libertação. Eu sou livre diante de Deus. Eu não preciso, sabe, viver de aparência diante de Deus. Eu não preciso e não consigo viver de aparência. Isso foi uma libertação para mim. Sabe que foi o terrível que eu descobri? Para algumas pessoas isso é uma ameaça. É uma ameaça. Eles ficam assim, meu Deus, Deus vê tudo. E tem até gente falando isso para outras pessoas. Olha, Deus vê tudo. Queridos, para mim um incentivo de ser cristão de verdade, de acreditar profundamente em Deus, de falar assim, de demonstrar com minha vida, com meu dia a dia, com meus atos, com tudo que eu faço. Sim, eu acredito que existe um Deus. Eu não estou brincando de evangélico, eu não estou brincando de pastor, eu não estou brincando de cristão. Eu acredito de fato que existe um Deus. Para terminar, eu quero ler o último versículo. Olha, seja sábio e esperto e não seja um tolo. Um tolo. Deixa eu só ver. É porque essas palavras que a Bíblia usa nesses textos são um pouco mais antigos. A Bíblia diz em Provérbios 1:7 que a gente leu. Os insensatos, né? Um insensato é igual a um tolo, mas se a gente quer trazer para a linguagem de hoje, essas palavras a gente não usa mais tanto, mas pode ser traduzido como idiota. Então, não seja um tolo, não seja um insensato, não seja um idiota da vida. E eu falo isso para mim mesmo, Ralph, não seja um idiota. Olha, Provérbios 19:23 diz o seguinte: o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Uau! Você quer uma promessa mais forte do que essa?
O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Eu quero uma vida dessa. Eu não quero momentos desses. Eu quero uma vida dessa. Eu quero descansar em paz. A vida sempre vai, nós sempre vamos ter problemas, nós vamos ter desafios, mas a paz do Senhor que vai assim, além de todo entendimento, esse aí vai conduzir a nossa vida. Qual é a chave disso? O temor do Senhor, o profundo respeito, a reverência que nós temos diante de Deus. Queridos, eu quero orar. Você vê que eu estou ministrando até um pouco mais assim, emocionado aqui, porque, querido, se você entende, pede revelação do Espírito Santo sobre isso. Isso vai mudar a sua vida, eu tenho certeza. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu quero orar para que isso possa acontecer. Deus, em nome de Jesus, eu oro, eu te agradeço por essa palavra que tem sido um fundamento na minha vida, Senhor, que tem me levado a lugares que nunca pensei de chegar, porque eu tenho procurado manter um sentimento de profundo respeito para com o Senhor. E eu te peço que o Senhor faça isso também na vida dos meus irmãos. Senhor, uma revelação da parte do Espírito Santo, algo que de fato vai mudar a nossa vida, que não só é uma boa ideia, mas que se torna um fundamento na nossa vida. O profundo respeito, o temor do Senhor na nossa vida, pelo Senhor, um amor profundo, um sentimento profundo, um respeito profundo, uma reverência profunda, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que nós não sejamos tolos, que a gente não seja, Senhor, insensato, que a gente não seja um idiota da vida, que pensa que pode viver uma vida de aparências, pode enganar as outras pessoas, pode enganar pastor, pode enganar liderados, pode viver de aparência. Mas, Senhor, que a gente seja sábio, que a gente seja esperto, sabendo que diante do Senhor, diante dos seus olhos, nada está em oculto, que isso seja uma libertação para nós e não uma ameaça, Senhor. Assim eu oro e já te agradeço, abençoando os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Que Deus te abençoe. Até semana que vem.